Alô, planeta Terra, alô, Brasil, alô, Rio de Janeiro, alô, Universo, nosso Jogando Conversa Dentro pela primeira vez esse ano, né? Hoje, dia 16 de janeiro de 2025, o nosso primeiro Jogando Conversa Dentro. Na terça-feira a gente teve a primeira roda de cura de alinhamento energético do ano. Oi, Mônica. Kleber, nossa, eu tenho te acompanhado, fotos lindas que você faz. Então, nossa, coisa beça, né? Na terça-feira, eu já falei um pouco, né? O ano passado foi um ano muito atípico para mim, muitos desafios, muitas mudanças, muita coisa nova, coisas novas que vão reverberar esse ano, mudanças no meu trabalho. Bom, ano que vem, o ano passado, já foi um ano de mudança na medida em que o meu trabalho tem migrado muito para os cursos gravados. Eu produzi 7 cursos gravados pela Hotmart, que estão na Hotmart o ano passado, de chakras, de xamanismo, de meditação, de desenvolvimento de sensibilidade, né? Foi muito legal, vendeu muito, deu muito retorno bacana. Era uma área que eu nunca tinha pensado em entrar. Meu pai dizia muito que a necessidade cria disponibilidade, né? E realmente, se você não é do tipo travado, né? E aquarianos em geral não são muito travados, né? Você vai no desafio. E foi um desafio que trouxe para mim o mesmo quantum de desconforto, porque você tem que vencer crenças, desaprender, reaprender, questionar suas verdades, sepultar muita coisa que você sabia que já não funciona mais, né? Aprender um universo que você nem imaginava que existia, perder preconceitos com esse universo, enfim. Entrei no marketing digital, entrei esse conceito que a gente criou com os cursos gravados foi muito legal, porque não são cursos de formação. Eu continuo no empenho, né, de não fazer formação de terapeutas 100% online, tá? Mas o conceito dos cursos gravados é um curso de treinamento pessoal. E eu repito isso muito naqueles treinamentos. Não são cursos de formação de terapeuta, não são cursos que te habilitam a trabalhar com o próximo, né? São cursos, eu chamo de treinamentos para a vida, né? Ferramentas, instrumentos, recursos, né? Para você usar para você, para aprofundar, expandir, turbinar, potencializar o teu processo humano, psicológico, emocional, energético, social, né? Por aí vai, né? Esse foi o conceito. Sem dar muito spoiler, esse ano vai ser um ano onde eu vou fazer muitos workshops online, presenciais. Perdão, não existe isso. Workshops online ao vivo, né? Ou é online ou é presencial, né? Ver como é que eu estou ainda entrando nesse universo, né? 22 anos ensinando presencialmente. Então, esse ano a gente já está agendando muitos workshops online ao vivo, alguns de um dia, alguns de um fim de semana inteiro, sempre versando nesse universo dos 7 cursos que estão na Hotmart, né? Porque dentro do conceito desses cursos, eu procurei também fazer com que eles conversassem entre eles. Dentro do conceito dos cursos, também foi muito importante não ter uma sequência lógica. Você pode começar, continuar do lugar que você quiser. Isso é muito legal também, né? Essa coisa de poder fazer conteúdo relevante, conteúdo consistente e fácil. Isso também é uma coisa que eu venho trabalhando isso desde sempre, né?
O ano que vem eu faço 30 anos como terapeuta e professor. Então eu venho trabalhando muito, né? Eu falo muito isso. Eu ensino como eu gostaria de ter aprendido. Eu tive muito bons professores. E eu trouxe tudo isso para esses 7 cursos gravados. Né? São cursos que têm... você fica 5 anos disponível para acessar. Isso é muito legal. Tem bônus, né? Eles têm bônus também, cada curso tem bônus. Mas o que eu queria dizer de spoiler é isso, né? Aguardem, porque vai ter workshops online ao vivo, né? Xamanismo, meditação, respiração, sensibilidade, sensitividade. E no segundo semestre eu vou fazer, porque isso é uma coisa que está no meu coração há muito tempo, eu quero fazer um trabalho só para terapeutas. Até hoje eu tive trabalhando para uma bolha, né? Para gente que é desse universo holístico, transpessoal, sistêmico, energético, alternativo, ecológico, natureba, yógico, xamânico, né? Eu tive dentro dessa bolha. Agora eu estou estourando a bolha. Né? Eu quero levar esses trabalhos para todo mundo, o pessoal chama de público frio, né? Para as pessoas fora da bolha. Por isso eu fiz esse conceito desses 7 cursos com teoria consistente e fácil, com práticas efetivas e fáceis e simples, né? Porque eu quero ganhar as pessoas de fora da bolha. E também quero ganhar, né? Tem uma coisa que também persegue o meu foco desde que eu comecei a trabalhar com alinhamento energético, e eu trabalho com alinhamento energético dentro de uma abordagem onde eu desmistifico, né, desespiritualizo, desreligiosizo e trago a mediunidade, a sensitividade para a terapia, né, para uma ambiência não mística, nada contra místico não, tá? Não mística, não esotérica, não ritualística, não umbandista nem espírita, né, para uma perspectiva terapêutica. E é isso que eu quero levar para os profissionais de saúde, médico, dentista, professor de educação física, fisioterapeuta, né? Terapeutas não é comportamental, ocupacionais, e claro, instrutores de yoga, terapeutas holísticos de toda a ordem, professor de educação física, né? Essa galera agora também que eu quero mirar a partir do ano que vem. Né? Eu estou desenvolvendo um trabalho de desenvolvimento da sensibilidade, de desenvolvimento da sensitividade para terapia, para terapeutas. Tá? Eu vou falar isso mais para frente, porque isso ainda está embrionário. Não está embrionário, está bem gestando já. Né? Está para lá da metade da gestação. Então a gente pretende parir isso no segundo semestre. O foco agora, né, e vocês vão ver que eu vou estar trazendo muito esse assunto, é o curso do Carnaval, que é a cereja do meu bolo, é o único curso residente imersivo que eu dou ao longo do ano. Desses 22 anos de alinhamento energético, 16 eu dou o curso no Monte Caruná, em Pati do Alferes, do Carnaval. E vou estar focando nisso porque é de 1 a 9 de março. Então a nossa prioridade é bombar, é lotar esse grupo do Carnaval. Né? Tá muito legal, tá muito barato, eu não aumentei nenhum trabalho meu do ano passado para cá. E se você entrar no lote de pré-venda que ainda tem vaga, você tem R$1.000 de desconto, tá bom? Isso é outra coisa legal também. E aí, gente, mais ou menos continuando, eu acho que eu vou meio continuar essa onda de amarrar cada semana, tematicamente, a roda de cura com Jogando Conversa Dentro. Eu gostei disso. Na terça-feira a gente trabalha terapeuticamente aquele tema. Na quinta-feira a gente elabora filosoficamente, psicologicamente, né, energeticamente os assuntos. Eu acho que cola muito legal. Eu falei na terça-feira, para quem tem me acompanhado na Roda de Cura, esse ano eu vou repetir, não sei quando, mas vou repetir a jornada dos 7 chakras,
Então são 7 rodas de cura, uma para cada chakra. Foi a partir dessa jornada que eu fiz o treinamento, o curso que está na Hotmart, que é Desvendando os Chakras, que está muito legal, muito legal. Eu fiz dois desses cursos da Hotmart, eu fiz com apostila, que é o de chakras e de xamanismo. E vou repetir o de xamanismo também na terça-feira, que são 4 rodas de cura, uma para cada direção, trabalhando com animais de poder, tá? Então fica esperto aí, porque eu vou repetir essas duas jornadas. As dos chakras, 7 encontros, e a do xamanismo, 4 encontros, tá? E falar de sofrimento. Esse é um assunto que sempre teve na minha ordem do dia, mas eu tenho, né? Cada vez a gente vai estudando mais, cada vez a gente vai meditando mais, cada vez a gente vai mais tendo experiência profissional, enfim, cada vez a gente vai conversando com mais gente, né? E os nossos conceitos, os nossos horizontes vão se transformando, vão se expandindo. E a temática do sofrimento, claro, isso faz parte da vida dos terapeutas, né? Porque as pessoas procuram terapia porque estão sofrendo, porque estão sofrendo. É muito mais do que isso. A gente chegou até aqui como civilização, sem entrar em julgamento de bom e ruim, certo e errado e bem e mal. A gente chegou até aqui por causa do sofrimento. O sofrimento tem sido o grande alavancador da nossa história, né? Primeiro porque o sofrimento, além da morte, né, que é aquilo que a gente tem 100% de certeza que vai acontecer, o sofrimento vem nessa esteira, porque a gente tem 100% de certeza que vai acontecer. A gente nasce sofrendo, por mais parto natural de Cócoras, Le Boyer, humanizado que se faça, é desconfortável para quem pare e é desconfortável para quem é parido. Então é sofrimento. Vai morrer? Vai envelhecer e vai morrer? De alguma forma vai implicar em sofrimento. E ao longo da vida vai ter sofrimento físico, moral, emocional, psicológico, social, profissional. Vai ter. A vida é um ping-pong constante de prazer e dor. Por isso que o Freud, né, tinha a expressão daquela pulsão, se eu não me engano era uma pulsão, não estou bem certo, mas evitação do prazer e a busca, a evitação da dor e a busca do prazer. Isso é atávico, isso é visceral, isso não é racional. O sistema, o corpo-mente, né, consciente e inconsciente, trabalha dentro dessa perspectiva da busca do prazer e da evitação da dor, que é um demonstrativo muito claro de como o sofrimento é inerente e importante. Porque o que eu quero sugerir aqui, o que eu quero lançar aqui, essa reflexão, não é a gente passar a achar o sofrimento bom. Obviamente que não, né? Sofrer dói, sofrer é ruim, desconfortável, incômodo. Tem desde sofrimentozinho michuruca até tragédias gigantescas, né? A intenção aqui não é a gente se convencer que o sofrimento é bom de jeito nenhum, mas é lançar um outro olhar mais funcional para o sofrimento, né? É claro, eu estou falando aqui, eu deveria ter falado isso no começo, né? Porque eu sempre começo meus cursos assim, e comecei meus primeiros jogando conversa dentro assim, com aquela frase de Buda: não acredita em nada que eu falar, né? Se fizer sentido para você, se for bom para você, ótimo. Se não, continua procurando, né? Eu acho claro que a frase do Buda não é literalmente assim, porque eu não decorei o sutra, mas é isso. Ele dizia: não acredita em nada que o mestre falar, em que você lê nas escrituras. Pratica, entende, sente, vivencia, funcionou, fez sentido, continua. Não fez, continua procurando. É dentro desse espírito que o Jogando Conversa Dentro funciona. Então é dentro desse espírito que eu queria lançar outras possibilidades de olhar para o sofrimento. Porque se a gente ressignificar
a função do sofrimento, o olhar para o sofrimento, o equacionamento do sofrimento também vai melhorar. Também vai melhorar. A forma cultural, religiosa, social, né, que a nossa cultura greco-romana, cristã, judaica, branca, capitalista, cristã, né, criou a gente, dificultou, entupiu, estragou muito a forma da gente lidar inteligentemente com o nosso sofrimento. A começar que a gente não aprende inteligência emocional. Isso devia ensinar na escola. E o analfabetismo emocional também vai ajudar duas coisas, basicamente, que acabam acontecendo via de regra. Uma, que o sofrimento que vem, né, da vida, através de pessoas ou de coisas ou de circunstâncias, né, em geral acaba ficando imenso, muito grande. Né? Aquelas tristezas, medo, raiva, angústia, ansiedade, aquilo acaba entrando, a gente entra num turbilhão, aquilo fica gigante. E quando aquilo entra no turbilhão e fica gigante, porque a gente não tem, a gente não é alfabetizado emocionalmente, então aquilo, além de ficar gigante, aquilo fica muito tempo na gente. Kleber, se eu sou a favor da eutanásia, eu acho... muito complexo isso, né? É uma discussão para um dia, né? Um dia eu vou fazer uma live para falar de suicídio, de livre-arbítrio, de eutanásia, né? Em princípio sou. Em princípio sou a favor da eutanásia consentida, né? Como aconteceu agora com alguém famoso que eu esqueci quem era agora, na Suíça, eu acho, num país que pode, então a pessoa se suicida clinicamente, indolormente, né? É uma questão, né? Eu não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, não, eu não sou contra nem a favor porque eu não tenho uma opinião formadésima ainda, né? Por aí. Então, gente, assim, eu estava falando na terça-feira e falo abundantemente nas minhas lives dos meus cursos, o sofrimento primeira coisa, o sofrimento não é quem a gente é como a gente está. É muito importante para que a gente reeduque a nossa forma de lidar com o sofrimento, para que ele não incorra nessas duas coisas, né? Para que o sofrimento venha com o tamanho que ele tem. Para que a gente possa aprender com o sofrimento, para que a gente possa receber o sofrimento, entender o sofrimento, a função que ele tem, né? E para que ele possa ir, né? No tempo dele, né? E não ficar na gente, recorrendo, repetindo, como acontece quando a gente entra nos turbilhões, quando a gente não entende a função do sofrimento. E sabe por quê, gente, que isso acontece também? Porque eu acho que quem me conhece sabe que eu falo isso direto, nós fomos lavados cerebralmente há 2000 anos. Isso está profundamente entranhado no inconsciente coletivo, no campo mórfico planetário, que quando a gente nasce, a gente é pecador e culpado de nascença. Isso é tão forte que tem gente que não é católica e batiza filho. A função do batizado é limpar a mácula que ficou porque o Adão resolveu comer maçã quando não devia. E esse passivo trabalhista pecaminoso, né, está com a gente até hoje. Então a gente tem uma vida só, que a gente nasce pecador e culpado, a gente nasce devendo, a gente só tem uma vida para criar um ser humano digno de ser recebido por Deus, e ainda tem um Satanás fungando no seu cangote durante a vida inteira. Gente, não tem ninguém no céu. Provavelmente. Deve ter Deus, Jesus e Maria. Né? Porque não tem ninguém, é impossível. Né? Você tem uma vida. Né? É isso que um contingente imenso de gente ainda acredita.
né? Que a gente nasceu pecador e culpado, nasceu devendo, tem que limpar no batismo, e tem uma vida só, e tem um Satanás tentando melar o projeto divino o tempo todo. Impossível entrar no céu. O purgatório deve ser divertidíssimo, porque está todo mundo lá. Né? Ninguém entra no céu com esse nível de exigência. Tá rindo? A gente ri, tem um pedaço da gente que ri, porque filosoficamente, teoricamente, a gente não acredita mais nessa merda. Mas emocionalmente a gente ainda funciona assim. Quer ver uma coisa? Eu acho que é o efeito mais emblemático da gente acreditar que a gente nasceu pecador e culpado. Ninguém ensinou pra gente não, tá? Isso vem no DNA, tá no campo mórfico. A gente já nasce com essa informação. Você não sente o vazio dentro de você? Todo ser humano não sente uma falta. A psicanálise trabalha muito com essa falta. Não sente um vazio? Pois é. Esse é um dos ônus dessa lavagem cerebral. Não tem vazio nenhum. O ser humano não tem vazio, o ser humano não falta nada. Mas nós fomos milenarmente convencidos de que nos falta, de que a gente é pecador e culpado de nascença. Então a gente sente essa falta. A gente sente o buraco, a gente sente o vazio, mas ele não existe. O que quer dizer Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Não é anacrônico? A mesma igreja que diz que Deus te fez a imagem e semelhança, diz que você é pecador e culpado de nascença. Aí é complicado, né? Então, essa informação, essas coisas são muito importantes a gente focar para que a gente possa se descolar dessa lavagem cerebral. Tá? A gente não é pecador e culpado de nascença. Eu falo muito isso, eu vou falar de novo. Eu acho lindo quando o Ocidente foi invadido pelo Oriente, nos anos 60, 70, né? Quando chegou yoga, meditação, macrobiótica, budismo, chakras, acupuntura, shiatsu, incenso, né? Ayurveda, essa coisa toda. Mas veio junto com isso tudo um fio que costura tudo isso e que diz pra gente, a gente não é faltante, a gente não é pecador e culpado de nascença. Quem quer que seja Deus, fez a gente, seja lá como isso aconteceu, inteiro, pleno, completo. A única questão, a única doença que a gente padece é a ignorância de quem a gente é. E o yoga, o taoísmo, o budismo, né? Essas religiões milenares do Ocidente trabalham tendo essa informação como espinha dorsal. Eu não sou alguém que tem que vir a ser. Eu sou alguém que tem que deixar de estar sofrimento. Porque se Deus me fez a sua imagem e semelhança, se eu sou pleno, inteiro, completo, aqui e agora, né? E os hindus têm até uma palavra muito interessante que é avidya. Vidya é conhecimento, a é negação, avidya é a ignorância de quem eu sou. Dentro de todo o espectro da cultura milenar oriental, eles consideram que o único problema do ser humano, a única coisa a focar para resolver é a ignorância de quem se é. Então, isso abre para a gente uma perspectiva de que eu tenho uma par, vou botar assim, né? Tem o Hernani que é e o Hernani que está. O Hernani que é o um, né? O um, a unidade com todos vocês, com toda a existência. Então, a nível humano, já que Deus me fez a sua imagem e semelhança, amor, coragem, virtudes, capacidades, potencialidades, alegria, equilíbrio, harmonia, tudo isso faz parte de quem eu sou. E ninguém pode me roubar alegria, amor, coragem, potência, nem ninguém pode perder, porque isso é constitucional. Agora, eu estou tristeza,
eu estou medo, eu estou baixa autoestima, eu estou angústia, eu estou ansiedade. E olha que coisa preciosa essa informação. Porque todo esse sofrimento está vinculado a experiências do passado que não foram integradas. Tudo aquilo que eu vivi, não importa aonde nem quando, né? Tudo aquilo que eu vivi em vidas passadas, que eu não curei, não resolvi, não capitalizei evolutivamente, não aprendi, não me transformei, vai pulando para vidas seguintes. Tudo que uma família, a geração de uma família, não resolveu, não curou, não capitalizou evolutivamente, não aprendeu, não melhorou, não evoluiu, vai pulando para as gerações seguintes. Tudo que nessa vida a gente passou e não resolveu, não aprendeu, não curou, vai repetindo. Porque o universo funciona assim. Lembra, eu tenho falado muito isso. Aliás, eu não, né? Porque Índia, China fala isso há 5.000 anos. Índio, africano também, né? O universo, a criação, é um organismo só. É um ser em expansão, é um ser em movimento, funcionando dentro de uma logística de autorregulação. Todo o universo, do mundo subatômico às grandes galáxias, todo o universo funciona dentro de uma dinâmica, de uma mecânica, de uma fisiologia de autorregulação. Todo. Todo. E isso tem a ver com o sofrimento. Porque o que o sofrimento é? O sofrimento, ele é duas coisas. É claro que eu estou generalizando, tá, gente? Não tem como particularizar. Eu estou dando uma generalizada para poder dar essa pincelada, né, teórica nessas novas possibilidades de olhar. Então o sofrimento vai trazer duas coisas. O sofrimento vai trazer a sinalização, a função preciosa da tristeza, do medo, da angústia, da raiva, da revolta, da baixa autoestima, da menos-valia, da ansiedade, né, da depressão. A função principal seria, se a gente tivesse inteligência emocional desenvolvida, informar para a gente que tem pendência, que tem questões que a gente não resolveu, ou em vidas passadas, ou em gerações passadas, ou nessa vida presente, né? E/ou para tudo, né? Pendência. A gente dorme no travesseiro com uma lista de pendência aqui. Muitas pendências são conscientes e a maior parte delas são inconscientes. Mas uma outra característica da vida, da criação, do universo, é não estar nem aí para o fato de que a grande maioria de nós é inconsciente. Eu acho isso uma loucura divina, mas funciona assim. 99% muito da gente está vivendo aqui agora e a gente não participa conscientemente. A gente só é consciente dessa mente que pensa. E que é o produto final. Para lá de resistido, controlado, manipulado, né? Que serve para muito pouco para esse mergulho interno. Serve muito para a vida externa, né? A nossa memória, a nossa racionalidade, a nossa mente que pensa, né? É para funcionar aqui na vida concreta, tridimensional, e ainda assim a gente tem muito pouca potência, né? A gente tem pouca capacidade de foco, a gente tem pouca capacidade de presença. Então, mesmo essa mente super limitada, mas que poderia ter uma potência imensa para que a gente se resolvesse na dimensão humana, a gente usa muito mal. A gente usa muito mal. Mas vamos voltar lá para trás. Então, é muito importante entender essa dinâmica do sou e do estou. Eu sou alegria, mas estou tristeza também, né? Tem uma parte que está tristeza, porque essa tristeza é alguma experiência que eu vivi e que eu não dei conta, não consegui, ou não pude, ou não soube aprender, melhorar, integrar, capitalizar evolutivamente, enquanto isso não acontece. Isso é pendência. E pendência gera sinal. E sinal, em geral, é desconforto, é sofrimento.
né? Para poder chamar nossa atenção. Ei, olha para dentro, resolve. Para poder essa tristeza não precisar ter mais essa função de tristeza. Ela deixa de ser tristeza, porque ela não tem mais o que sinalizar. Agora, para a dor, né? Para o sofrimento, para os defeitos, né? Para medo, tristeza, angústia, raiva, poderem funcionar como sinalizadores, né? Eles meio que roubam da nossa essência energia para poder funcionar ali como tristeza. Aí a gente está sentindo aquela tristeza e, claro, nosso potencial de lidar com a nossa alegria fica diminuído. Pensa em Yang, pensa em binário, todo universo, toda criação é bipolar, é binária, em Yang. Então, emoções também. Amor e ódio, medo e coragem, raiva, alegria e tristeza, medo e coragem, ansiedade e serenidade, enfim, né? Estou generalizando, mas é por aí. Então, esse quantum de energia emocional, ele tanto se presta para fomentar, potencializar a dimensão de quem a gente é, como se presta para funcionar e potencializar a dimensão de como a gente está temporariamente sofrendo porque tem questões que a gente não resolveu. Vai ter um dificultador no processo? Vai, enorme. Eu acabei de falar aqui, que é o tal do inconsciente. Por isso que a humanidade, eu tenho falado muito isso, né? Como o sofrimento é inerente, ele está desde o primeiro dia de nascimento, às vezes na barriga da mãe já está sofrendo, até a morte. Como o sofrimento tem essa capacidade de ser inerente, o homem, a civilização, a humanidade, desde sempre, colocou a maioria dos seus holofotes no sofrimento. Porque o sofrimento, ele aparece em todas as esferas da nossa vida. O corpo gera sofrimento, emoções geram sofrimento, o psiquismo gera sofrimento, a vida de relação social, conjugal, familiar, profissional gera sofrimento. Então, já que o sofrimento é inerente, já que o sofrimento está presente 100% de toda a vida, a humanidade desde sempre foi criando, bolando, intuindo, desenvolvendo formas de entender o sofrimento e curar ou minimizar o sofrimento. Olha a importância que o sofrimento tem na nossa história. E, gente, todas as culturas ao longo da história do planeta desenvolveram formas de medicina, de psicologia, de filosofia, de espiritualidades e terapias em geral. Todas. Claro, cada cultura dentro do seu desenho antropológico, sociológico, cultural, geográfico, cronológico, óbvio. Mas todas as culturas desenvolveram formas de religião, medicina, filosofia, psicologia. Para quê? Para entender o sofrimento e para curar o sofrimento. Os sofrimentos. Porque aí medicina, religião, aí cada uma vai focar num lugar, né? Uma vai olhar mais para o sofrimento do corpo, outra vai olhar mais para o sofrimento das emoções da psique, outra vai olhar mais para o sofrimento espiritual, mas todas estão focadas no sofrimento. E não é só medicina, tudo. A engenharia, a advocacia, né? A mecânica, a tecnologia, a cibernética, tudo isso foi desenvolvido para minimizar o sofrimento. Né? Lembra daquele postulado freudiano, né? A busca do prazer e a evitação da dor? São dois lados de uma mesma moeda. Ele trouxe a gente até aqui. O sofrimento trouxe. É muito importante ressignificar, porque o sofrimento, na nossa cultura cristã judaica, ficou sendo um atributo, uma atribuição, um compartimento do diabo, do mal, né? Então, o sofrimento ficou sendo uma expressão do mal. Como dói,
como provoca tragédias, como provoca doenças, como mata gente, como provoca guerra, brigas de todo jeito, né? Só pode ser o mal. Isso criou mais um dificultador na história. Porque essa logística sistêmica, kármica, não tem nada a ver, né? Eu me lembro muito, eu nunca esqueço daquela frase do Bert Hellinger, que foi o criador o criador das constelações familiares, que era aquele alemão que foi padre, e ele dizia que Deus, isso é muito legal, Deus não funciona segundo as leis jurídicas, éticas e morais que o ser humano criou. Deus funciona sobre uma ótica, sobre uma mecânica de autorregulação. Quem funciona e precisa funcionar dentro de normas jurídicas, éticas e morais somos nós. E o homem criou normas éticas, jurídicas, morais, religiosas, para poder ir tirando o homem das cavernas, né? A gente continua das cavernas ainda, né? O ser humano foi criando uma dicotomia tão gigante que hoje a gente tem telescópios que enxergam o começo do Big Bang e a gente está fazendo guerra e fazendo genocídio e racismo, homofobia, transfobia, xenofobia até hoje, né? Estamos nessa pilha, né? É isso aí, Gabi, o sofrimento como expiação de pecado. Isso tudo são dificultadores imensos. Imensos. Quando entrou Satanás na história, quando entrou essa história do mal como uma força que se opõe ao bem, isso tudo foi criando um emaranhamento emocional dentro da humanidade, uma cegueira, um analfabetismo emocional muito grande, muito grande. E o resultado disso são aquelas duas coisas que eu falei. A vida, quando traz sofrimento, aquilo, como a gente é analfabeto emocional e psicológico, aquilo, duas coisas. Primeiro, fica enorme, e fica tempo demais na gente. Porque a gente não sabe o que fazer com isso. Porque a gente fica ainda lidando com culpa, com pecado, com Satanás, com o mal, né? Como a Gabi falou, com expiação de pecado, né? Com carregar a cruz, né, Janaína? Isso tudo mantém a gente no lugar que a gente está. Isso tudo não resolve nada. Por isso a gente vive tanta recorrência. Quem não vive? Quem não vive? Quantas pessoas eu recebi em consultório na minha vida com essa fala? Ah, por que será que todo relacionamento me trai? Por que será que todo patrão não gosta de mim? Por que será que eu sempre me acidento? Por que será que sempre me roubam alguma coisa? Por que será que as coisas se repetem, se recorrem? Porque a repetição e a recorrência é uma das formas que o universo tem de sinalizar. Olha o alfabeto, a linguagem que a gente não conhece. Isso é uma linguagem, gente. Isso é linguagem. Eu gosto de chamar isso a linguagem do sintoma. Né? Não faz analogia com psicanálise, não, tá? Eu estou chamando de sintoma o sofrimento. A tristeza, o medo, a raiva, a angústia, a ansiedade, a depressão, a baixa autoestima, tudo isso que está vinculado, direta e ou indiretamente, a experiências do passado. O meu presente é forjado pela forma como eu lido e ou não lido, resolvo ou não resolvo o meu passado. Então, o meu presente é um resultado do meu passado e o meu futuro vai ser o resultado do meu presente. Então, não é esperto a gente se apropriar. Não é só de técnica, não, gente. Eu falo muito para os meus alunos, aprender terapia holística é muito fácil, é só fazer curso, estudar, praticar. Agora, se você é terapeuta holístico, mas continua tendo uma visão de mundo cartesiana, mecanicista, né? Religiosa desse jeito religioso que forjou essa lavagem cerebral, você vai ser um terapeuta holístico alopático.
Porque a primeira coisa que a terapia holística, sistêmica, transpessoal deveria exigir é a transformação da visão de mundo. É a transformação do olhar para si, para o outro e para a vida. Um olhar sistêmico, um olhar kármico, um olhar transpessoal, um olhar funcional, um olhar com uma inteligência emocional, psicológica, sistêmica. Né? Para quê? Para a gente poder entender mais rápido aquilo que vem, aquele sofrimento que vai vir. Tem uma coisa muito bacana que um querido, foi meu professor, meu terapeuta, falava, que para mim foi um divisor de águas ter ouvido isso. Ele dizia que tinha um produto fake que a gente comprou, que é a felicidade. Como se a felicidade fosse um lugar no tempo e no espaço onde não vai ter mais sofrimento. Aí ele falava assim, humoradamente, no Nirvana vai ser assim, mas vai demorar pra cacete. Então, aí olha que frase supimpa, e tem tudo a ver com a nossa história do sofrimento. Ele dizia assim, talvez, para o nível evolutivo da humanidade, eu não sou espírita, mas eu lembro muito de Kardec, com esse conceito muito interessante do planeta de expiação. Né? De olhar os planetas como séries da escola, de olhar a reencarnação como um aprendizado no colégio. Né? Então ele dizia, para o nosso nível evolutivo, a felicidade possível pode ser um estado que a gente conquista com o trabalho interno, olha que legal, aonde cada vez a gente cai menos, cada vez a gente desequilibra menos, cada vez a gente sai menos do nosso eixo, e cada vez que a gente cai e sai do eixo, a gente volta cada vez mais rápido. Olha que legal essa frase. Olha o trabalho que isso dá. É mais fácil botar culpa em alguém? Claro. É mais fácil, né? Aquela frase do Shakespeare, né? Que falava que o ressentimento é como um veneno que você toma e espera que o outro morra. Isso é analfabetismo emocional também, né? Então, gente, assim, esse assunto é enorme, né? Esse assunto é imenso. Eu estou só jogando titicas de luz do ventilador aqui para a gente poder, né, repensar essa história do sofrimento. Isso é muito importante. O subtema que tinha para anteontem na roda de cura, que também eu estou trazendo para cá, rapidinho, é a dependência. As dependências, não só as óbvias, né? Drogas, jogo, bebida, cigarro, essas coisas, né? Mas tudo. E na terça mesmo eu tenho falado muito, né? Essa coisa, professor, tem que se repetir, né? É bem interessante isso. E é legal também se repetir porque eu vou ouvindo, né? Eu também preciso aprender. Pois é, eu vou falar um negócio aqui e acabei esquecendo o primeiro branco do ano. Eu estava falando alguma coisa que eu ia falar aqui, acabei falando de mim e esqueci o que eu estava falando. Se alguém quiser me lembrar, me lembra, senão eu entro no outro assunto, daqui a pouco o assunto volta. Tá, dependência, lembrei agora. Alcoólicos Anônimos. Método Minnesota, criado por 2 ex-alcoólatras americanos. Começou com o AA, aquele sistema dos 12 passos, do evite o primeiro gole, do só por hoje, né? Dependência, isso aí, Drica. Hoje em dia, gente, tem essa estrutura do AA para sexólatra, comedor compulsivo, workaholic, usuário de informática, usuário de videogame, usuário de academia de musculação. Tudo saudável. Tirando drogas, cigarro e bebida, o resto é saudável. Sexo, comida, academia, informática, tudo saudável. E tudo vira droga igual cocaína. Porque como a gente acreditou, isso não é racional, é cultural, como a gente acreditou que a gente nasce culpado e pecador, e quem nasce culpado e pecador nasce sem ser e sem ter, essa é a gênese do vazio que a gente sente. Gente, para quem chegou
O vazio que a gente sente não existe. O buraco interno que a gente sente não existe. A falta que a gente sente não existe. É invenção, é lavagem cerebral. Esse vazio acaba existindo na medida em que eu sinto. Então, se eu sinto, existe, porque eu estou sentindo. Olha como é importante a gente ter muito claro esse conceito do quem eu sou e como eu estou. A minha tristeza, ela existe porque eu sinto. E ela não existe porque ela não faz parte da minha essência. Tá? Isso explica, isso encaminha muita coisa para um caminho diferente. Eu sou alegria e estou tristeza porque tem alguma coisa no meu passado, ou dessa vida, ou de vidas passadas, ou de gerações passadas, que não foi resolvido, não foi curado, e está sinalizando aqui. Eu estou sentindo essa tristeza. Se eu estou sentindo, ela tem uma existência relativa e temporária. Porque se ela não é essencial, ela só pode ser temporária. Pode durar vidas, gerações, mas é temporária. Porque a tristeza, o medo, a raiva, a angústia, a ansiedade não é quem eu sou. Isso é muito importante que a gente entenda. Primeiro, racionalmente, né? Porque o emocionalmente está muito enraizado no inconsciente. Por isso também que perguntaram para Buda trocentas vezes para que era importante meditar. E tem é claro que eu não sei todas as respostas que ele deu, mas tem uma resposta que ele deu que eu guardei e que eu dou para os meus alunos. Meditar serve, entre outras coisas, mas naquele momento ele deu essa resposta. Meditar serve para você aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem. E a vida chega pela via do sentir. Porque primeiro eu sinto, depois eu penso. Pessoal da TCC, da neurociência, me perdoe, mas eu comecei a sentir muito antes de pensar. Eu comecei a sentir na 3ª semana de gestação, na barriga da minha mãe, quando o sistema nervoso central começou a ser construído no meu embrião. Porque sentir é corporal. É a única coisa em mim que está no presente, é sentir, porque sentir é corporal. Pensar não. Olha a tua mente. Se pensar a maior parte do tempo, não está fazendo ping-pong passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. Sentir é corporal. 3ª semana de gestação eu comecei a sentir. Para pensar, eu precisei nascer, aprender a falar e minimamente elaborar, porque eu penso falando. Pensar é linguagem. Por isso que o Lacan dizia que o inconsciente se estrutura na forma da linguagem. Porque eu penso falando. Então, para poder pensar, eu precisei aprender a falar e minimamente elaborar. Olha o gap de tempo. Deve ter uns 3 anos de tempo cronológico entre de quando eu comecei a sentir e quando eu comecei a pensar. Isso quer dizer que primeiro eu sinto, depois eu penso. E o sofrimento, os desconfortos, os reveses da vida vêm fundamentalmente pela via do sentir. Eu recebo pela via do sentir. E como nós somos muito analfabetos emocionais, aí acaba acontecendo aquelas duas coisas que eu já falei bastante aqui. As coisas ficam imensas, né? A gente fica num caldeirão de tristeza, medo, raiva, angústia, aquilo fica gigante e não passa, porque a gente não sabe fazer passar. O que a gente sabe fazer? Fugir e anestesiar. É por isso que tem tanto AA. É por isso que tanta coisa vira droga. Porque a função da droga é fugir e anestesiar do sofrimento, do vazio, né? Tentar preencher um vazio interno é mais ou menos como tentar encher um copo d'água cheio. O nosso copo d'água não está vazio, ele está cheio. A gente não tem que encher o copo, a gente tem que reconhecer que o copo está cheio. Essa é a mensagem que o Oriente traz para a gente, que é muito importante. Não tem um copo vazio para encher, tem um copo cheio para reconhecer.
Mas aí a gente precisa transformar. Visão de mundo. A gente precisa passar a ver, entender, né? Esses novos alfabetos. Principalmente, no nosso caso aqui, o que eu chamo de alfabeto da linguagem do sintoma. O que é minha tristeza, que não é quem eu sou, está sinalizando de alguma coisa do passado que não foi resolvida? É essa a forma. E tem uma segunda tarefa do sofrimento importante, é trazer obstáculo. Trazer, eu estou perdendo a palavra aqui, não, obstáculo, exercício, né? Confronto comigo mesmo. O sofrimento tem essa função muito interessante de funcionar. Tem um exemplo que eu dou muito para os meus alunos também, que fica fácil entender aqui. Imagina um cara que ganhou medalha de ouro na última Olimpíada em salto em altura. Aí terminou a Olimpíada, tal, bacana, medalha de ouro, recordista e tal, volta pro treinamento, aquele treinamento de atleta de ponta, acorda cedinho, dieta, Aí, 3 anos depois, o cara consegue pular meio centímetro acima do recorde. O treinador olha para ele, faz assim e levanta mais meio centímetro. Então você quer dizer que o treinador está contra o atleta? Pois é. Alguém tem que colocar o obstáculo. Porque isso é outra coisa que a gente tem que introjetar. A vida, o mundo, a gente está aqui como numa escola mesmo. Kardec falava isso também. A gente está aqui para aprender. A gente está aqui para exercitar. E não tem como exercitar sem ter um contraponto, sem ter um obstáculo, sem ter um confronto. Assim como o saltador de salto em altura. Como é que ele vai bater o recorde se a varinha não estiver acima do recorde? Como é que você vai passar de ano na escola se não for estudando e fazendo prova? É isso aí, a vida toda funciona dessa forma. Então, o sofrimento, ele também tem essa função de fornecer o obstáculo. De fornecer o obstáculo. Né? Tem uma coisa que é muito... A gente não se apercebe, porque a gente não aprendeu isso, né? Nem em casa, nem na escola, nem na religião. Né? Como é que a gente vai desenvolver honestidade se não for se confrontando com a falta dela? Como é que a gente vai desenvolver amor ao próximo, compaixão, virtude? Né? Como é que a gente vai desenvolver alegria, ética, enfim, todas as virtudes, se não for se confrontando com a falta delas? Olha que coisa interessante. Então, isso cria uma perspectiva mais coletiva que é muito interessante e muito inteligente. Esse mundo que a gente está vivendo e que a gente não está gostando nada dele, em nenhum sentido, ambiental, né? A gente tem guerra, fome, desigualdade social, né? Tem uma lista imensa de coisas horríveis acontecendo no planeta. Isso tudo que está acontecendo no planeta é produzido pelo ser humano. É o coletivo do ser humano que produz tudo isso, né? Eu tava aqui sentado, né? Eu estou fazendo uma música que tem esse tema, né? Que eu tenho ficado muito na minha cabeça, né? Que o ser humano é o único ser vivo que destrói a casa que mora. O ser humano é o único ser vivo que destrói a casa que mora, né? Isso é muito interessante, né? Muito interessante. Olha que pulsão maluca. Aquilo que eu estava falando, como a caminhada humana foi afastando, né? A gente avançou pra caramba na ciência, na medicina, né? Tem telescópio olhando os confins do universo, nananã, e a gente está fazendo guerra, genocídio. Hoje, guerra, genocídio, homofobia, transfobia, misoginia, machismo, tudo isso está acontecendo hoje, como se a gente ainda tivesse
no tempo das cavernas, na Idade Média, da pior espécie. Então, o ser humano criou, né, a cisão dessa nossa cultura moderna é tão grande que cindiu isso também, né? A gente foi vivendo, esses dois lados da moeda são cada vez mais afastados. A gente é cada vez mais desenvolvido e cada vez mais da caverna. Pois é, muita coisa, muito assunto, né? Mas é importante a gente se sacudir dessa primeira poeira. A gente não é pecador e culpado de nascença. Não tem Satanás nenhum brigando com Deus. Não tem luta do bem contra o mal, gente. Isso é um equívoco de algumas religiões que não entenderam que para crescer precisa botar obstáculo. E que o mesmo Deus que coloca no colo, né, tira a tua perna num acidente ou mata teu filho no incêndio. Lembra do Hellinger? Deus não funciona dentro das regras jurídicas, éticas e morais que o ser humano criou. E a gente está enfurnado. A gente olha para a gente, para o outro e para a vida, né, blindados dentro dessa perspectiva de olhar para a vida, como se tudo da vida tivesse sendo norteado por normas jurídicas, éticas e morais. Existem normas kármicas, sistêmicas, genéticas, né, muitas outras normas que não são reguladas pelas normas jurídicas, éticas e morais que o ser humano criou. Então, a gente sacudir essa primeira poeira, né, de que a gente não é um copo vazio, a gente é um copo cheio, só que a gente não sabe. Né? Trocar o pecador e o culpado pelo ignorante. Isso é muito importante, fundamental, sabe por quê? Porque a logística toda muda. A forma como você tem que lidar com você e com a vida, acreditando que é pecador e culpado, é totalmente diferente da forma como você tem que lidar com você, com o outro e com a vida, entendendo que o único problema que a gente padece é a ignorância de quem a gente é. E, gente, toda a existência trabalha para acordar a gente. Toda. Não só com religiões, medicinas, filosofias, terapias, né, técnicas que o homem criou desde sempre. Não só com isso. Não só com esse cabedal todo, mas com a nossa inteligência, né? Estudar, ler, meditar, né? Começar a se apropriar, porque o Oriente, quando invadiu o Ocidente, que ele trouxe que para mim é o mais importante, né? Essa outra possibilidade de visão de mundo, trouxe também as técnicas para poder ajudar nesse processo de reeducação. E aí, meditação, yoga, budismo, enfim, medicina chinesa, Ayurveda, né? Aí vai embora. Aí começa a te dar ferramenta. Né? Claro, a psicologia ocidental também, a filosofia ocidental também, ferramenta para que a gente tenha recursos verdadeiros. Porque pecador e culpado é mentira. Que a gente tem um vazio, que tem alguma falta interna é mentira. Por mais que a gente sinta tudo isso. Tá? Por isso que eu estou voltando de novo. É importante, tudo vai partir dessa, na minha opinião, dessa compreensão de que tem uma essência que eu sou e tem uma constelação de dores que eu estou. Porque essas dores são uma das formas que a vida tem de me sinalizar que eu tenho uma lista de pendências de coisas que eu vivi e não pude, eu não soube, eu não quis curar e resolver e entender. Como para o universo, a gente aprende muito isso em constelação, né? Como para o campo, né? O campo não está nem aí para isso. Né? Se não resolveu numa vida, pula para outra, se não resolveu numa geração, pula para outra. Tudo que o campo vê é necessidade de autorregular. Então, eu acho que se a gente se apropria de novos recursos, de um entendimento diferente
né, do funcionamento da psique e das emoções, se a gente entende um funcionamento sistêmico mais geral, mais coletivo, dentro de uma perspectiva, né, dentro desse universo que a gente está colocando aqui, eu acho que as duas coisas que eu falei bastante aqui podem começar a acontecer de outra forma. Eu posso começar a aprender a receber a vida com o tamanho que ela tem, porque a minha capacidade de aprender com a vida vai aumentar exponencialmente, e essas coisas difíceis que a vida me traz vão passar mais rápido, porque elas vão ficar só o tempo necessário para serem curadas, entendidas, aprendidas, transformadas, transmutadas, né? E aí não vai precisar ter recorrência de nada. Pois é, gente, já são 9 horas, estou 1 hora falando disso, imagina, esse assunto é para muitos congressos, né? E eu vou estar voltando, porque o sofrimento está presente em tudo, né? Qualquer coisa que a gente falar de espiritualidade, terapia, filosofia, o sofrimento está ali, como o grande combustível, como o grande inspirador disso tudo. Então é importante também, apesar do sofrimento doer, de ser horrível, de ser tragédias muitas vezes, né? É importante a gente sacudir essa poeira também, tirar Satanás, né? Eu não estou dizendo que a treva não existe, tá? Porque às vezes o pessoal, então não tem seres das trevas? Tem, claro que tem. Claro que tem a treva, tem os seres das trevas, todos trabalhando pela autorregulação do universo. Essa ideia de luta do bem contra o mal, ela não encaixa com nada. Ela não encaixa com o olhar africano, com o olhar oriental, com o olhar dos povos nativos das Américas, da física quântica, da psicologia transpessoal, nada, só a igreja que acredita nisso, né? Essa coisa da luta do bem contra o mal. Então a gente precisa sacudir isso, porque a ideia da luta do bem contra o mal, ela mata essa possibilidade de que a gente tem uma essência inerente, que a gente tem que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então sacudir essas poeiras todas, né? Não tem esse Satanás da luta do bem contra o mal. Não tem, Deus não pune nem recompensa. A gente está preso nisso também, né? Então, se a gente começa a sacudir essas primeiras poeiras, isso já ajuda bastante. Porque eu fiz uma live mais para o fim do ano passado, está lá no meu YouTube, que recursos que você tem efetivamente para usar, do que você sabe, do que você estudou, leu, trabalhou em terapia, no yoga, na meditação, quando o bicho pega, né, no humano, na briga, no confronto, na dificuldade, no desconforto, que recursos efetivamente a gente tem, que a gente usa para funcionar quando o bicho pega. Porque essa lavagem cerebral é tão profunda que na hora que o bicho pega, a gente esquece toda a teoria que a gente conhece e a gente continua funcionando no automático da lavagem cerebral, procurando culpados, né? Entrando nessa seara que não leva a lugar nenhum. E aí acontece de novo. E aí acontece de novo. Então, gente, eu preciso terminar. Eu queria falar mais uma vez do curso de formação de alinhamento energético. A gente vai falar muito sobre isso, porque o alinhamento energético ele funciona dentro dessa perspectiva sistêmica, kármica, de olhar para o sofrimento, para que possa abreviar a existência do sofrimento dentro da gente, para que possa dar mais compreensão e funcionalidade do sofrimento na gente ou no nosso cliente. Tá? Dá uma olhadinha na minha bio, entra lá na página de vendas do curso, tem vídeos, tem informação pra caramba, vocês podem entrar em contato comigo, né? Vou falar de novo, eu não aumentei o preço do curso do ano passado para cá, ainda tem um desconto de R$1.000 para quem entrar no lote de pré-vendas, que ainda tem vaga e pagar à vista, tá? 9 dias de curso, podendo ficar 10 dias lá, num paraíso, um lugar de primeiro mundo,
que é o Monte Caruná, em Paty do Alferes. Cozinha, a chefe de cozinha, a mãe do Zé, que é o dono, tem um dia que é árabe, tem um dia que é comida indiana, né? Assim, realmente é maravilhoso, um curso maravilhoso. Se você já é terapeuta, se você quer fazer transição de carreira, se você quer só passar 10 dias se trabalhando, muita gente faz o curso sem intenção de ser terapeuta. E é transformador. Foi para mim, por isso que eu estou há 22 anos fazendo isso. Tá bom, gente? Então, para quem chegou depois, vai ficar gravado aqui no Instagram e amanhã eu vou colocar no meu canal de vídeo no YouTube e o áudio vai entrar como podcast no Spotify, tá? Qualquer coisa, entre em contato comigo e passe a experiência desses 10 dias no Carnaval. É imperdível. Beijo grande para vocês, bom fim de semana.